nacionais, ou território nacional, né? Antes de mais nada, pessoal, gostaria de deixar aqui alguns pontos esclarecidos acerca do território. O que é um território? Território é uma área de dominação, onde tem o espaço no qual há uma relação de apropriação. Alguém se apropriou daquele território, há uma relação de poder aí entre esse território. Por isso que tem esse título aí, Espaço, Poder e Territórios Nacionais, tá ok? Podemos dizer que o espaço geográfico mundial está dividido atualmente em mais de 200 países, com seus respectivos territórios nacionais. Território nacional é o espaço terrestre no qual um determinado povo exerce poder, domínio e desenvolve atividades políticas, econômicas e sociais com autonomia, uma independência, uma certa independência. Esses territórios estão separados por linhas imaginárias ou qualquer elemento natural, rio, montanha, etc. Denominadas de limites. As terras ao longo desses limites são chamadas de fronteiras, certo? Os limites relacionam-se com a ideia de divisão em geral. São estabelecidas por acordos e tratados entre dois ou mais países. Por meio desses acordos são criados os traçados, que podem ser definidos por características naturais, artificiais. Por exemplo, o limite natural são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, como rio, córrego, mares, montanhas. São utilizados como parâmetros para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Exemplo, o Rio Iguaçu é o limite natural entre o Brasil e a Argentina, certo? E aí nós podemos ver aí os limites artificiais. São aqueles limites construídos pelo homem, como estradas, muros, linhas imaginárias, uma ferrovia, uma trincheira. Também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar o território. Exemplo, o muro que serve de limite entre o México e os Estados Unidos. Isso aí é um limite, certo? Por exemplo, a trincheira que existe lá entre as Coreias. Trincheira, vocês sabem, é um local onde os soldados ficam, um local de guerra. Os soldados fica o soldado do lado de cá, o soldado do lado de lá. Não, né? Os soldados. E os soldados norte-coreanos de um lado, do outro os sul-coreanos. Então estão lá. Existe um limite nessa linha. E aí nenhum nem o outro ultrapassa por conta desse limite. Só posso ir até aqui, daqui para lá. Se eu invadir o território do outro, eu serei alvejado ou preso, certo? Então existem esses limites artificiais construídos pelo homem. Podemos lembrar também aí do Muro de Berlim, que era um limite artificial construído pelo homem, né? Então, um mundo com povos e culturas diferentes. Os territórios são habitados por povos com variadas culturas. Cultura é o aspecto que melhor caracteriza os grupos humanos, idioma, religião, música, comida, né? Nós já falamos na aula passada. A cultura se refere a um passado histórico comum, os costumes, as formas de comunicação, as tradições, tudo aquilo que traz à memória as glórias, as guerras, as vitórias e as derrotas desse povo. Isso constrói-se daí a cultura. Olha aí a cultura. As danças de diferentes povos, isso tudo são manifestações culturais. Tá ok? Os povos, as nações e os estados do mundo. Pessoal, só para ficar bem claro isso aí, a nação vai se falar da identidade cultural, mesmas tradições, culturas, idiomas, ideais em comum,
esses povos vão comungar, compartilhar. Então haverá a formação de uma nação, o povo que habita em determinado território e constitui uma sociedade politicamente organizada, com leis e governos próprios, certo? Vai ter aí essa definição dada, e o Estado aí vai ser quem exerce o poder sobre o território através de instituições criadas pelo povo, certo? E o povo é aquele cidadão, são as pessoas que compartilham o mesmo território, sujeito às mesmas leis, as normas. Então o Estado é aquela nação soberana, independente e reconhecida internacionalmente, conjunto das instituições políticas, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. E aí o poder legislativo vai ter todo o seu aporte, o poder judiciário também, assim como o executivo, através das suas ações. Quais são as ações do executivo? O executivo tem ação na educação, tem ação na saúde, tem ação na ordem através das polícias. Então isso são instituições de Estado, certo? E isso tudo vai estar inserido em um país. Que o país, como eu já falei, é a unidade geográfica, onde vai estar esses aspectos, essas crenças, essas lendas, esses mitos, tudo isso vai estar em um país. É a nação, grupo de pessoas que compactua de uma unidade cultural própria e que constitui uma sociedade politicamente organizada com leis e governos próprios e que habitam determinado local, né? Habita um determinado país. Tá ok? Então, povo mais a identidade histórico-cultural mais um território é igual a uma nação. Estado-nação ou Estado nacional. Nação soberana, ou melhor, independente e reconhecida internacionalmente. Uma nação, e o que é uma nação? A nação é o povo mais a identidade cultural mais um território. Aí nós temos uma nação. E o Estado-nação? Nós temos uma nação mais um governo soberano. Mas, professor, existem governos que não são soberanos? Existem governos que não são soberanos. Vamos citar aqui o exemplo do nosso vizinho, a Guiana Francesa. Não é soberana, pertence à França, é um território francês. Vamos a um outro aqui agora na América Central, Porto Rico. Não é soberano, é um território americano, dos Estados Unidos. Então existem governos que não são soberanos, certo? Existem alguns estados que não são soberanos. Ao contrário do nosso, que é, né? As fronteiras e nações, a luta pelo território. Sentimento nacionalista, amor de um povo pelo seu país, desejo de um povo em conquistar melhorias ou independência, território e soberania, certo? Então, isso aí é o sentimento nacionalista, aquele sentimento de amor pela pátria, de pertencimento. E as minorias nacionais, os povos que não se sentem nação e não consideram que possuem um Estado. Podem ser minorias étnicas, religiosas, políticas e culturais. E aí as fronteiras e os territórios, pessoal, em mutação. Observem aí esses dois mapas aí, em 1914 e em 1918. As mudanças que ocorrem nesses estados nacionais, certo? A Alemanha aqui, ó, a dimensão que ela tinha, ó, o tamanho da Alemanha aqui. Outros países surgiram depois. Então as fronteiras e os territórios, elas mudam.
elas mudam ao longo do tempo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. A agenda estará aí, respondam as questões das páginas 362 e 363 do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.